Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Raina, eu sou gestora do departamento pessoal da Múltipla e hoje a gente está aqui recebendo a Renata Torres, que é cofundadora da Diversidade Agora, que faz um trabalho de diversidade, consultoria de inclusão, consultoria de liderança. Então, é um trabalho assim, muito legal, muito abrangente. E ela veio aqui hoje esclarecer alguns pontos da lei, da alteração, do processo como um todo. Renata, obrigada por ter vindo, obrigada pelo apoio como um todo. E fala mais sobre a diversidade, sobre o seu trabalho, como que funciona lá com vocês o processo. Obrigada, Raina. Obrigada, pessoal. Obrigada aí pela compreensão com esses percalços aqui que a gente passou. Meu nome é Renata Torres e é um prazer estar aqui hoje com vocês para falar sobre um tema tão importante, tão sensível, que é o tema de assédio dentro das organizações. Como a Reina falou, eu sou cofundadora da consultoria Diversidade Agora, que é uma consultoria focada em contribuir com as organizações no tema de diversidade e inclusão, segurança psicológica, que tem a ver também com o que a gente vai falar aqui hoje, e desenvolvimento de lideranças para que sejam lideranças mais conscientes, tanto com relação ao valor da diversidade e inclusão para o negócio, como também em como se construir um ambiente respeitoso dentro das organizações. Falando rapidamente sobre o meu histórico profissional, para vocês saberem como que eu cheguei até aqui hoje, eu tenho aí mais de 23 anos no mercado corporativo de tecnologia. Sempre trabalhei em grandes empresas do setor de tecnologia, tanto de telecomunicações, como de consultoria estratégica, consultoria de negócios e de tecnologia também, e sempre ocupando posições de liderança, liderança executiva, liderança de times complexos, times grandes, onde essa questão da inclusão e da possibilidade de se criar times diversos sempre foi uma preocupação muito grande. E aí, quando foi em 2019, eu comecei a me aprofundar mais nesses temas de diversidade e inclusão, muito para poder trabalhar internamente dentro da organização onde eu atuava. E aí eu descobri um novo propósito para a minha carreira, um propósito mais ligado com essa conscientização de outras lideranças, para que a gente possa trabalhar esse tema de maneira mais eficiente dentro das organizações. E aí resolvi fazer uma transição, saindo da área de tecnologia para a área de RH. E em 2021, vai fazer 2 anos agora em março, eu e minha sócia, Cacá Rodrigues, a gente fundou a Diversidade Agora. Então, a empresa é relativamente nova, mas a experiência que nós acumulamos aí durante a nossa vida corporativa é enorme. E nesses 2 anos a gente vem trabalhando com mais de 20 empresas, já atingimos aí mais de 5.000 pessoas com as nossas capacitações, para tratar justamente de temas como esse. Como que a gente contribui com a liderança das organizações para que elas estejam capacitadas para lidar com os desafios do mercado hoje, com os desafios das novas gerações, com o desafio de ter cada vez organizações mais diversas e inclusivas. Renata, você vê que é uma transição bem tranquila, de engenharia para recursos humanos. Pois é. Interessante. Bom, hoje o nosso foco aqui vai ser sobre a Lei 14.457, foi implementada em 21 de setembro de 2022. A lei, ela institui o programa Emprega Mais Mulheres e faz algumas alterações na CLT. O intuito da lei é a manutenção e inserção das mulheres no mercado de trabalho, implementando algumas medidas. Na prática, para a gente, por que a gente está falando desse tema aqui hoje? A lei, no artigo 23, lá no capítulo 7, ela trata medidas de prevenção de combate ao assédio sexual e outras formas de violência no âmbito do trabalho. Então, assim, a letra da lei, no artigo 23, ela inicia da seguinte forma: para a promoção de um ambiente laboral sadio, seguro, que favoreça a inserção e a manutenção de mulheres no mercado de trabalho, as empresas, com comissão
Interno de Prevenção de Acidentes e de Assédio, que é a CIPA, deverão adotar as seguintes medidas, além de outras que entenderem necessárias, com vistas à prevenção, ao combate ao assédio sexual e demais formas de violência no âmbito do mercado de trabalho. Item 1. A inclusão de regras de conduta a respeito do assédio sexual e outras formas de violência. Fixação de procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias para apuração dos fatos, quando for o caso, e aplicação das sanções administrativas. Inclusão de temas referentes à prevenção, ao combate ao assédio sexual e outras formas, realização de treinamentos e o recebimento de denúncias. Ou seja, o que a lei fala de uma forma objetiva? Que todo esse procedimento ele deve estar inserido dentro da CIPA, que aí ganha uma nova redação, e é esse o foco da nossa conversa hoje. A CIPA, ela está prevista na NR5. A NR5 é uma norma regulamentadora, e aí, inicialmente, tem um texto que se chama Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. E a nova redação inclui Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Essa inclusão do assédio é a nova obrigatoriedade. E tudo isso, eu costumo falar muito para os nossos clientes que a gente tem que estar amparado com o que a lei determina e para que você tenha um processo interno regular para você estar cumprindo com todo o procedimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que a obrigação dos treinamentos e a obrigação da CIPA, ela não mudou. A NR5, ela ganha uma nova redação a partir de 20 de março, que é justamente quando dá os 180 dias da Lei 14.457. Então, a nova redação inicia a partir do dia 20 de março. Há essa transição, esse período de adaptação para que você tenha ali um escopo interno de tratativas dessas novas medidas. Então, a CIPA, ela ganha esse acréscimo do assédio nessa tratativa e inclui temas referentes à prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência. A NR5, ela acrescentou lá na linha J, com essa redação a partir de 20 de março. Ou seja, quem tem obrigação da CIPA, ela continua. Isso vai variar lá de acordo com a NR4, que é de acordo com a quantidade dos empregados que se tem, o grau de risco, analisar a quantidade de empregados que você tem numa atividade principal e essa variação. Então, essa análise, ela permanece a mesma. Se você já tinha obrigação de ter CIPA lá em 2022, você continua tendo essa ótica de você enquadrar e analisar a sua atividade, ela continua. A única coisa que se acrescenta agora é essa nova tratativa, esse tratamento para o assédio. Então, por exemplo, aqui na Múltipla, a gente atende muitos clientes que não têm uma obrigação formal da constituição da CIPA. Por quê? A NR4, ela tem lá os moldes e determina que, de acordo com o grau de risco de cada atividade. Então, por exemplo, as empresas que têm de risco 1 só têm a obrigação de ter CIPA acima de 80 empregados. Então, é um número grande de funcionários. E isso vai variando de acordo com o risco da atividade da empresa. E aí, Renata, o que a gente precisa esclarecer aqui hoje é, na prática, como é que isso vai ser implementado. Se eu tenho uma CIPA, ok, eu vou qualificar quem faz parte da CIPA. Mas isso não significa que na minha empresa não possa ter um escopo para organizar, para combater, para ter um código de conduta, para saber como conduzir em casos práticos de assédio. E é por isso que a gente está aqui hoje e conta o teu apoio para poder esclarecer as medidas do assédio sexual e do assédio como um todo, né? E aí eu gostaria que você pudesse esclarecer para a gente essa ótica do assédio moral, como que na prática o trabalho deve ser feito dentro das empresas.
Legal, Raína, eu acho que você comentou bem, né, essa característica da alteração da lei, que obriga as empresas que têm CIPA constituída a adaptarem o escopo, né, da CIPA para incluir também as tratativas em relação à assédio. Só que isso não significa que esse seja um tema relevante apenas para empresas que tenham CIPA constituída. É importante que essa conscientização, que essa relevância desse tema seja tratado por absolutamente todas as organizações, porque basta ter uma pessoa, né, uma pessoa colaboradora ali, para você ter necessidade de entender como tratar essas questões. Então, assim, acho que para começar a falar o que as empresas, né, as organizações podem fazer para se adaptar a essa nova norma e garantir que esse tema de assédio esteja sendo tratado da maneira adequada, primeiro acho que a gente precisa esclarecer do que se trata, né, o assédio. O que é assédio? Porque também existem muitas confusões em relação ao que é assédio e o que não é. É um tema polêmico, é um tema complexo. E é importante a gente pontuar que, para ser caracterizado, né, um incidente, um comportamento como assédio moral, é necessário que esse comportamento ele seja recorrente. Então, que uma pessoa colaboradora, um funcionário ou uma funcionária, esteja sendo sistematicamente submetido a algumas situações de, por exemplo, humilhação ou de perseguição, ou de negação de condições de trabalho, ou de atribuições de tarefas que não sejam possíveis de serem executadas. Um outro exemplo de assédio moral que muitas pessoas não sabem que é assédio é quando, por exemplo, uma colaboradora, um colaborador, ele não consegue ter acesso, se comunicar com a liderança, então, seja através de mensagens, né, aquelas mensagens que são enviadas e não tem resposta, ou telefonemas, ligações que não são retornadas, uma forma de isolar essa pessoa, esse colaborador e impedi-lo, né, impedi-la de desenvolver as suas tarefas. Isso é assédio moral. Uma coisa que eu acho que é importante, que você frisou, isso, na verdade, tem uma abrangência, né? A questão da recorrência, né? Porque já existem alguns trânsitos de julgado de assédio moral e do que caracteriza, né? Na prática, eu não sei, existe um rol, um quantitativo de falar assim, olha, aconteceu X vezes para poder ser enquadrado ou não? Não, tem que ser caracterizado como algo frequente, como algo que acontece ao longo do tempo, né? A pessoa ela precisa capturar, né, também evidências de que essa situação está acontecendo, seja através de comprovações, seja através de testemunhas, o que leva a gente a um outro aspecto dessa questão, que é o quanto que as pessoas se sentem, de fato, seguras para reportar essa situação, que estão vivendo esse tipo de situação. Então, quando a gente olha, né, para a realidade de muitas organizações, o que a gente vê é que existe uma percepção, às vezes, muito até por parte da própria liderança, de que esse tipo de situação não acontece. E essa percepção, ela vem como? Ela vem do fato de, muitas vezes, não terem denúncias. Só que o fato de não existir uma denúncia não quer dizer que o problema não esteja acontecendo. Então, para que a gente possa ter consciência, né, trazer à luz da realidade ali, do que realmente está acontecendo no dia a dia das equipes, a gente precisa investigar. Então, uma forma da gente, que a gente normalmente traz para os nossos clientes é vamos fazer um diagnóstico de cultura inclusiva, vamos entender como é que está esse ambiente, né, dentro dos times. Será que as pessoas elas estão se sentindo seguras para levar, seja para a sua liderança, seja através de um canal de denúncia, exatamente o que elas estão experienciando durante o seu dia de trabalho?
E aí, quando a gente começa a fazer essa investigação, quando às vezes a gente roda pesquisas de cultura inclusiva, anônimas, obviamente, para as pessoas poderem reportar alguns casos, às vezes a gente faz isso através de rodas de conversa com grupos de colaboradores que sejam representativos ali da população da empresa, e aí a gente começa a capturar algumas informações. E aí, a partir desse diagnóstico, a partir desse panorama ali em relação a esse ambiente, a questão da segurança psicológica que as pessoas vêm demonstrando em relação à sua liderança, em relação à companhia como um todo, a liderança começa a ficar mais consciente, de fato, do que está acontecendo. Eu acho que é importante que, pelo que eu estou entendendo, é que haja uma atenção desse clima, de como que essas atividades estão sendo avaliadas. Porque eu fico imaginando o seguinte, há empresas de comércio que eu acho que eu falo que antigamente tinha uma pressão um pouco maior da questão de meta, da questão ali de qualitativo, de um quantitativo. Então a gente tem que ter um discernimento do que é assédio, do que é cobrança dentro de um escopo normal. Sem dúvida. Por quê? No mundo corporativo, você vai ter cobranças em todos os aspectos, seja do processo de um produto, seja de serviço, seja de uma obrigação legal que é imposto, por exemplo, eu tiro pela nossa área. Contabilidade tem prazo para respirar. Você tem prazos em todas as áreas. Então, eu acho que seria legal que você se tenha essa definição, porque é uma linha, eu entendo também que é muito sensível, né? Entre cobrar, prazo, pressão, que é uma pressão da atividade, e o que é assédio moral, né? O que configura, de fato, assédio moral. Por exemplo, eu gosto de trazer para a nossa realidade, que é para exemplificar, né? Sim. Por exemplo, eu estou com uma obrigação que é a DIF. A DIF tem um prazo legal, que é dentro do mês mais curto do ano, fevereiro, né? Então, é um imposto dado pelo governo, a gente tem que informar. Então, existe um curto prazo para entregar. Então, assim, qual é a diferença aí de assédio para pressão, para cobrança? Essa é uma pergunta interessante, porque, com certeza, a gente percebe muita dúvida, né? Na classificação do que é uma situação de assédio contra uma situação, por exemplo, de incivilidade, de grosseria, né? Que pode, né, acontecer, não é para acontecer, mas a gente sabe que eventualmente acontece. O que diferencia, como eu falei, é a questão da recorrência. Se você tem sempre problemas com um determinado funcionário e você recorrentemente cobra essa pessoa prazos inexequíveis, né? Humilha essa pessoa na forma que você faz essa cobrança, porque cobrar prazo, todo mundo, né, tem ali as suas responsabilidades. A gente não está falando aqui que a gente, de uma hora para outra, vai esquecer que as empresas precisam dar resultado. Pelo contrário, né? As pessoas elas precisam ter ali consciência do que é esperado do seu trabalho e como que ela vai fazer para alcançar esse resultado. O assédio, ele vem quando a gente perde a mão, né, em fazer esse tipo de cobrança de uma maneira respeitosa, né, de sempre estar ali fazendo esse tipo de intervenção, talvez não da maneira mais adequada, sempre com a mesma pessoa, às vezes mudando. A gente já teve situações em clientes onde os times tinham uma realidade que era a seguinte: os prazos eram estabelecidos, de uma hora para outra esses prazos eram alterados, e a liderança cobrava pelo novo prazo sem alinhar com a equipe que aquele prazo tinha mudado. Então, assim, como que eu vou conseguir entregar algo no prazo se eu estou trabalhando com prazo e depois a liderança muda esse prazo? Então, assim, tem que ter uma consciência, tem que ter um comportamento, né, bem definido do que é execuível e do que não é. Então, assim, quando a gente fala de situações de incivilidade no trabalho, é importante a gente levar em consideração que essas ações aí que a NR5 traz como obrigatoriedade para a CIPA, elas também são relevantes quando a gente está falando de condições de conscientização para a criação ali de um ambiente
psicologicamente seguro para todas as pessoas. Então, mais do que se preparar única e exclusivamente por conta da obrigatoriedade da CIPA, o que eu, enquanto organização, posso fazer preventivamente para garantir que as pessoas dentro da minha organização tenham um ambiente adequado de trabalho? E por que isso é necessário? Pelo ponto de vista moral, pelo ponto de vista comportamental, é óbvio. Mas também porque isso traz impacto para o negócio, né? É comprovado que quando a gente tem um ambiente tóxico, um ambiente onde as pessoas elas não se sentem seguras para falar, né? Tem ali uma cultura muito atribuída à cultura do medo, do silêncio, existem impactos diretamente no negócio que são assustadores. Vou te dar alguns exemplos. Então, por exemplo, tem uma pesquisa de duas pesquisadoras de Harvard que fala, depois a gente pode até passar o link para vocês depois distribuírem aqui para o pessoal, que fala que dentro de um universo pesquisado, né, em mais de 10 mil empresas, 48% das pessoas que responderam essa pesquisa dizem que em situações de incivilidade, ou seja, de grosseria, de assédio, metade delas reduzem conscientemente a qualidade do seu trabalho. Elas escolhem reduzir a qualidade das entregas. Então, isso significa que eu tenho um impacto direto no produto ou no serviço que eu estou prestando para o meu cliente. Metade dessas pessoas também dizem que reduzem o seu comprometimento com o trabalho ou o tempo de dedicação às suas atividades. Isso tudo reflete no resultado da empresa. Então, além de ter toda essa necessidade de atender a uma lei, que obviamente as pessoas precisam, né, se informar para isso, a gente precisa olhar também no que isso está impactando no bottom line da empresa. O que eu costumo falar, orientar para os nossos clientes como um todo. Existe o processo legal e o processo moral, né? Uhum. Não necessariamente que, mas Raina, eu não tenho obrigação de ter CIPA, não tem por que ter esse tipo de treinamento. Mas quando você traz essa ótica do que é mais benéfico para o negócio, então eu acredito que entra no mérito de que vale o investimento. Sim. Vale gastar esse tempo, investir, né, nesse fluxo como um todo, da pesquisa de clima, da pesquisa, né, de atividade. Aí, agora, por exemplo, na prática, se vamos lá, eu quero implementar o trabalho, por exemplo, da diversidade, por exemplo. Você vem na minha empresa, você faz essa pesquisa, analisa clima, como é que funciona isso? Tudo depende muito da necessidade da realidade da organização. Tem empresas, por exemplo, que já têm ali uma visão, né, estruturada, já fizeram um levantamento, já sabem exatamente quais são os desafios que estão vivenciando nesse sentido. Então, a gente entra com uma análise desse diagnóstico para recomendar as ações específicas dentro do plano de ação. Quando não se sabe, quando não se tem noção do porquê que essas coisas estão acontecendo, aí a gente entra com esse diagnóstico. Além disso, né, a gente falou aí na NR, na alteração da NR, que são necessárias iniciativas de treinamento, de capacitação, de conscientização das pessoas. Então, a gente também tem uma série de conteúdos e capacitações voltadas tanto para os colaboradores, para trazer consciência do que é o assédio, como reagir a uma situação de assédio, como se posicionar, tanto se você está vivendo uma situação pessoalmente, ou se você está presenciando uma situação de assédio, porque tem diferença. Isso é muito importante, porque eu entendo que nesse curso também tem a questão do escalonamento, né? Sim. Em que momento em que sou eu quem ataca, ou sou eu quem observo, ou sou eu quem sofro, né? Então, eu acho que ter esse mapeamento de que forma que ocorreu, como ocorreu, né, com quem ocorreu, é importante para poder nortear. Porque, por exemplo, a questão das denúncias, elas muitas vezes também partem de colaboradores que não necessariamente sofreram, mas que presenciaram e que também se sentiram assim, na obrigação de informar, na obrigação de
não aceitar que isso seja um processo impune, né? E algo que a gente tem discutido até, porque, por exemplo, a gente, múltiplo aqui, se o cliente estiver com alguma dificuldade, a gente tem um amparo do que é um desligamento formal. Então, se vai ser uma dispensa sem justa causa, se vai ser uma dispensa até com justa causa, né? Então, tudo isso precisa ser avaliado. E isso que você colocou desse escalonamento, eu acho que isso, na prática isso é muito importante, para a gente também definir. Porque, de repente, já esteja se vivenciando algo similar e você não deu o nome, não deu o tratamento correto do que realmente está acontecendo, né? E muitas pessoas da organização, muitas vezes, não sabem quais são esses procedimentos. O que eu posso fazer, ou o que está à minha disposição, caso eu sofra uma situação de assédio ou presencie uma situação de assédio. Então, tem que ter ações relacionadas à comunicação, né, do processo de denúncia, tem que ter bem claro como que acontece, né, esse processo de investigação, não para deixar de forma transparente a investigação em si, mas as pessoas elas precisam saber que o rito, que existe uma investigação, que as pessoas que as denúncias são anônimas, que elas não vão sofrer retaliação, que isso vai ser feito de uma maneira sigilosa. Então, isso tudo precisa estar claro para que as pessoas acreditem, né, de fato, nesse processo. Porque, assim, a grande maioria dos casos que a gente vê ainda né, de situações onde as pessoas não conseguem ter muita credibilidade do que está acontecendo durante a investigação. Então, por exemplo, se a gente pegar estatísticas de pessoas que sofreram, né, situações de assédio, até 40% delas, de assédio moral, né, no caso, 40% delas se calam, não falam que sofreram esse assédio. E no caso de assédio sexual, se eu mesmo que eu sofra, né, esse tipo de situação, até 30% de pessoas dentro das organizações não reportam. Eu acho que essa sensação de impunidade, de que nada vai ser feito, até a gente considerando isso a nível de Brasil, a nível do que é exposto, né? Porque a gente sabe que é só a ponta do iceberg. Então, você entra no mérito de que não vale a exposição, de que muitas vezes esse processo é falho e que não vale a exposição, que nada vai mudar, que isso sempre foi assim, né? E eu acredito que essa lei, ela é um marco, de fato, para a legislação brasileira, porque a Organização Internacional do Trabalho, ela já tem temas já relacionados ao assédio, mas que não foram ratificados pelo Brasil. Então, a partir do momento em que a gente tem uma lei que é explícita com relação ao assunto, eu acho que isso abre o horizonte para que as empresas, né, no intuito de obrigação, de obrigatoriedade realmente, elas se movam para poder tratar isso. E eu costumo até falar que muito também, após a pandemia, houve uma explosão de casos de afastamentos previdenciários, onde houve também uma evidenciação muito grande dessa exaustão mental, o burnout, o assédio como um todo, que afetou a saúde desse trabalhador, que provavelmente teve esse afastamento, e isso também mexeu no caixa, mexeu na informação previdenciária do governo federal como um todo, e isso vai fazendo com que se obrigue a ter novas medidas, né? Eu vou fazer um parênteses nessa sua fala, que eu acho importante trazer uma consideração. Quando você começou a falar sobre a alteração na lei, você trouxe que isso foi em função do programa Emprega Mais Mulheres. E a gente não pode esquecer de pontuar duas coisas. Primeiro, que esse programa visa exatamente tentar melhorar a situação de trabalho para a mulher, porque ela foi a que mais sofreu durante esses impactos que a pandemia trouxe. Então, a mulher ela foi a que mais foi demitida e a que mais teve dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho. Então, assim, ter essas ações que vão proteger
a gente sabe que, né, lógico, assédio moral, todas as pessoas estão suscetíveis a sofrer, mas assédio sexual, uma grande maioria, né, é possível, obviamente, ter assédio sexual de uma mulher para um homem, claro que é, óbvio que é, mas a gente sabe que a grande maioria dos casos é a mulher que sofre. E isso em parênteses, na portaria que faz a alteração específica da NR5, lá na linha C, ela fala literalmente aqui do inclusão de regras de conduta a respeito do assédio sexual, de outras formas de violência e normas internas da empresa, com ampla divulgação do seu conteúdo aos empregados e empregadas. Então, acho que é legal ter feito esse parêntese, porque, apesar da lei ter vindo com a nomenclatura de instituição de mais mulheres, a portaria do Ministério do Trabalho, ela deixa explícita que isso é para empregados e empregadas. Então, tem uma amplitude, né, sem gênero, apesar das vítimas serem de forma macro, mas realmente são mulheres que sofrem mais. Mas é importante frisar que a portaria também ela faz essa inclusão, né? Não só do aspecto feminino realmente da lei. Até porque quando a lei menciona outras formas de violência, além da violência do assédio sexual, obviamente a gente está falando de assédio moral, mas a gente está falando também de situações de preconceito e discriminação, que entram também agora dentro desse novo rol de responsabilidade da CIPA. Então, acho que esse é um ponto de atenção bem importante, né? Aí, falando especificamente das empresas com CIPA constituída, vai precisar olhar para isso, vai precisar como que as atividades dentro do escopo da CIPA estão olhando para prevenção e tratativas com respeito ao assédio sexual, moral e preconceito. E é aí que entram todas essas iniciativas de conscientização, de capacitação, de treinamento dos colaboradores em geral e principalmente, friso o principalmente, das lideranças. Porque o papel da liderança nesse sentido é o quê? É de imprimir uma cultura, né? Normas de convívio dentro da organização, onde se fique claro o que é permitido, o que não é aceitável. Então, quando a gente fala de assédio moral, por exemplo, tem uma questão importante, que é bem polêmica, que é a questão das piadas. Isso, porque a considerada uma brincadeira e que não necessariamente funciona assim para quem sofre o impacto dessa brincadeira. Porque eu gosto de frisar muito o que a letra da lei e o que está escrito como um todo, né? Definição de assédio é uma insistência impertinente, uma perseguição e proteção constante com relação a alguém. No entanto, não necessariamente é só coligado a um processo de trabalho. Tudo aquilo que gera constrangimento no íntimo, né? Então, é uma linha muito delicada, né? Sim. Porque a gente há uma colocação que a nova geração é mais frágil, é mais sensível. E, na verdade, não. Na verdade, o que a gente está trazendo aqui hoje é regulamentar itens que sempre incomodaram. Sim. Né? E que agora, e infelizmente, só funciona, a gente costuma só afirmar que só funciona por meio da lei, e olhe lá, que tudo isso precisa ser tratado, né? Que a questão da piada, a questão de como uma meta que não foi atingida, um prazo que não foi cumprido, de como tudo isso entra nesse escopo, né? Dessa sensibilidade aí. E aí eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, essa questão da fala, do que é constrangimento no ambiente de trabalho. Por quê? Porque existe um processo que ele, óbvio, que não tem que ser engessado. Sim. Né? Eu tiro isso pela área em que eu atuo. A gestão de pessoas, a gente trabalha com todas as áreas. Eu costumo falar, nosso trabalho se você tem uma empresa, você tem um empregado, você vai precisar de um BP, vai precisar de gestão de pessoas, a gente vai estar sabendo sobre toda a movimentação da tua empresa. Então, é um processo muito comunicativo. E aí, essa linha de liberdade com libertinagem é o que precisa ficar atento. E quando você tem dentro da empresa um código de conduta, um manual, um rol ali,
acho que fica mais fácil delimitar, né? O Código de Conduta, ele ajuda, né, a estabelecer essas normas de comportamento, mas ele, por si, não vai garantir que as pessoas estejam se comportando dessa maneira. O que vai precisar ser feito, e aí eu volto na questão da necessidade da liderança, de fato, exercer, né, o exemplo. Quando a gente fala liderar pelo exemplo, é disso que a gente está falando, é a liderança replicar, né, ter ali atitudes e comportamentos que ela espera que as pessoas dentro da organização tenham, porque sempre que a gente ocupa uma posição de liderança, invariavelmente as pessoas que estão ali trabalhando com a gente estão olhando para a gente como uma referência, o que a gente fala, o que a gente faz, como a gente fala, como a gente faz. Então, esse código de conduta é importante, mas é mais importante que a gente viva, né, esses comportamentos e demonstre essas atitudes no dia a dia. E aí, assim, com relação às piadas, eu acho que vale a pena a gente destacar aqui que hoje esse tipo de brincadeira, de piada, que na verdade constituem piadas machistas, piadas homofóbicas, piadas racistas, já tem até um nome diferente, é chamado de preconceito recreativo. Por quê? Porque para ser piada, para ser brincadeira, tem que ser engraçado para todas as pessoas. Se alguém não ri, se alguém sofre com aquilo, se aquilo causa uma dor em alguém, não é piada. Ao mesmo tempo, a gente não está falando que a gente precisa, como você trouxe, que a gente precisa, então, agora passar a trabalhar num ambiente chato, num ambiente pesado. Pelo contrário, é importante ter leveza, é importante ter informalidade, é importante ter tudo isso. Só que a gente precisa saber que tipo de brincadeiras a gente vai fazer. Então, para ser brincadeira, para ser piada, tem que ser engraçado para todo mundo. É verdade. E agora, trazendo assim, para a nossa realidade, que é necessário que haja essa conscientização é que o prazo está chegando, né? A gente está falando aqui, hoje já é meados de fevereiro, as implementações, elas são obrigatórias já a partir de 20 de março. Ou seja, as NRs, elas preveem, por exemplo, que os treinamentos, que tudo tenha uma quantidade de horas, né? Existe uma limitação ali, um processo mínimo que precisa ser respeitado. E esse tratamento do assédio que precisa ser amplamente divulgado. Então, passa de um processo de, além de só estou fazendo isso porque a gente acha que é legal, acha politicamente correto. Não, é uma obrigação legal você ter tratamento, você ter treinamento para esses funcionários. Então, é importante que tudo que aconteça seja documentado. E aí, isso numa orientação contábil prática, esses treinamentos, eles precisam ser mapeados, eles precisam ter uma ata ali do que foi tratado, de quem participou, qual foi o horário, para a gente não ter ali uma omissão da empresa no aspecto de que, mas eu não estava nem sabendo que isso aconteceu, não tenho um escopo definido com relação a essa tratativa. Por quê? Quando isso passa por uma esfera judicial, isso vira um passivo trabalhista, a empresa, para se resguardar, ela precisa demonstrar que agiu com o processo correto. Então, vai precisar que isso entra no instrumento de defesa, treinamento, capacitação, canal de denúncia, né? E trazendo para a realidade, mas ainda tenho só 5 empregados, como é que eu vou ter esse escopo todo? Eu não tenho o recurso, eu não tenho como fazer isso, minha empresa não tem nem site, né? Então, a forma de aplicação, tudo vai depender de fato, cada caso é um caso, mas é necessário que se amplie esse horizonte, né? A diversidade está aí, prestando um serviço muito bacana com relação a esse tema, então existem outras opções de mercado também, por quê? Não vai poder se dizer que não estava sabendo. A gente múltipla, como consultoria contábil, a gente está aqui também para fornecer essa informação e amparar, porque tudo tem prazo, tudo precisa estar escrito, né? E aí não vai ter mais margem para esse tipo de situações. Esse ponto é importante pelo seguinte, a empresa, né? A gente fala a empresa, a gente
dá essa conotação de transferir para a empresa também a responsabilidade de garantir que as coisas vão estar sempre sob controle. A gente esquece que nesse tipo de situação, onde o comportamento, né, das pessoas ele é a chave que essa mudança de fato aconteça, a gente tem que estar consciente de que a gente vai ter pessoas que vão assimilar isso e vão entender e vão, de fato, mudar o seu comportamento, pessoas que provavelmente não vão. Então, assim, tem que estar muito claro até onde vai, né, a responsabilidade da empresa e, pessoalmente, de quem efetivamente está seguindo nesse tipo de comportamento. Uma pergunta que foi feita aqui, eu acho que é muito relevante, que você consegue ajudar a gente, como agir sabendo que uma mulher sofreu um assédio sexual, mas não quer denunciar por medo de retaliação? Então, primeiro, assim, sabendo que que aconteceu esse evento dentro da empresa, você tem que conversar muito com essa mulher, porque efetivamente, né, ninguém vai expor alguém contra a sua vontade. Certo. É necessário que a área de pessoas, de recursos humanos, faça um trabalho bastante, né, ali próximo para tentar trazer, né, informações e segurança para ela de que essa retaliação não vai acontecer. Não é simples, né? Sabendo que teve um caso de assédio sexual e a pessoa não quer denunciar, minimamente, eu diria que é importante que a empresa se disponha a dar algum tipo de apoio psicológico, apoio, né, de saúde, entender o que se pode fazer para que essa pessoa tenha, né, pelo menos ali alguma condição de continuar, né, bem, na medida do possível. Agora, denunciar, ninguém pode denunciar um assédio sexual sem provas, né? E como que a gente vai fazer isso? Então, acho que essa relação de proximidade, ela vai facilitar com que você tenha esse mecanismo, né? Sim. Para que você também não tenha essa sensação de que não vou denunciar porque eu sei que não vai acontecer nada, porque vai ser pior. Por isso que é um processo, né? Por isso que esse processo educacional de informação, de capacitação, de trazer essa segurança psicológica para o ambiente é importante. É uma jornada, né? Então, eu investindo em educação para a liderança, para que a liderança esteja próxima do seu time, para que passe essa segurança de que as pessoas podem falar, né? Tem segurança ali para serem quem são, para contribuir com suas ideias e principalmente levantar a mão quando algo não está indo bem, é uma responsabilidade da liderança. Então, essa construção do ambiente seguro, ela precisa acontecer aos poucos, né? Através do estabelecimento de conexão, de confiança entre as pessoas. E aí a gente vai chegar num momento em que as pessoas vão se sentir à vontade para falar. Agora, se existe um ambiente onde a gente não tem essa segurança, onde as pessoas não se sentem à vontade para levar os problemas que estão acontecendo, muito provavelmente a gente está falando de uma cultura de medo. E aí as pessoas se calam, né? Para denunciar assédio sexual é um processo bastante profundo, né? Você precisa entender ali quem tem uma relação mais próxima com essa mulher, para conversar, para entender, para dar apoio, para mostrar que ela não está sozinha, para mostrar que a empresa tem uma tratativa para ajudá-la nesse sentido. Agora, a gente está falando de questões muito íntimas, muito pessoais. É verdade. Tem uma outra pergunta aqui que se diz: como a empresa pode comprovar de uma possível fiscalização que ela obedeceu à norma da CIPA? Isso eu consigo responder porque isso está previsto na norma regulamentadora. A ANR, ela prevê a obrigação de treinamentos, ou seja, se, dependendo do teu risco, da quantidade de empregados que você tem, a ANR, ela determina uma quantidade de horas mínimas ali de treinamento. Então, nesse caso, vale documentar tudo. Então, documentar a ata, o horário do treinamento, quem concedeu o treinamento, quem participou do treinamento, demonstrar que a empresa obedeceu às normas que a CIPA
prevê, e agora com a nova redação, incluindo as tratativas de assédio. Então, isso é fácil de comprovar, porque, por exemplo, dependendo do porte, dependendo do risco da empresa, existem já medidas macros. Então, é necessário que se tenha canal, é necessário que se tenha treinamentos periódicos, e aí nisso a lei fala, por exemplo, que tem que ser pelo menos uma vez a cada 12 meses. Então, lida também com a quantidade de horas. Por quê? Tudo isso é feito com estudo do mínimo que se tem que falar, que se tem que discorrer sobre o tema, porque é muito abrangente, né? E de acordo com cada atividade com que a empresa atua, vai ter uma atuação diferente. Então, por exemplo, eu volto a falar para as empresas que são microempresas e que são empresas de pequeno porte, que não só na múltipla, mas como no Brasil, é o que predomina, né? Nos nossos CNPJ, são empresas pequenas e de médio porte. Eu acho que, então, na verdade, eu sou um empresário, eu preciso ver isso como investimento. Pela ótica legal, vou estar trabalhando ali em conformidade com o que a lei determina, e pelo lado moral e cultural também, como você falou, do ganho que se ganha, do ganho que se tem quando você tem uma produtividade, né, com um ambiente mais seguro, né? As pessoas trabalhando com mais engajamento, com mais motivação, mais felizes, né? Com um relacionamento saudável, elas vão produzir mais, com certeza. Então, é um tema sensível, delicado e muito abrangente, né? A gente está fazendo quase uma hora agora de evento. Eu acho que foi um processo que a gente conseguiu discorrer bem sobre diferença, sobre o que é assédio moral, o que é pressão, qual é o passo a passo que as empresas precisam implementar. Uma pergunta que foi feita agora, que foi enviado, é: como que as empresas podem se prevenir para casos de assédio? É criar canal, é criar um e-mail, é fazer só palestra? Como é que vai funcionar aí para eu agir de forma preventiva? Não tem uma ação, né, específica, uma bala de prata, é um conjunto, né, de coisas, porque a gente está falando de comportamento. Então, eu diria que é educação, capacitação, né, treinamento, informação, investimento em capacitar as lideranças para criarem esse ambiente psicologicamente seguro, e investir em processos de denúncia bem idôneos, né? Normalmente a gente vê empresas fazendo isso através de canais terceirizados, pelo menos uma parte do processo começando através de empresas especializadas em tratar a denúncia, para depois disparar, por exemplo, para um comitê de ética dentro da companhia que vai dar continuidade na investigação, dependendo da área, da pessoa que está envolvida. Então, assim, eu diria que é uma parte de cultura, e a gente sabe que para transformar a cultura de uma empresa leva tempo, mas é importante investir na questão da educação e da capacitação, e uma parte processual, uma parte de método, uma parte de procedimentos e estabelecimento de canais de denúncia efetivos. Perfeito. Então, assim, esse material ele vai estar disponível para os nossos clientes, vai estar disponível pelos nossos canais. O que é importante frisar é que a gente trabalhando de uma forma preventiva, assim como o evento de hoje, para algo que vai iniciar essa implementação a partir de 20 de março, é necessário que se tenha conscientização disso, que o alcance de ter um processo de prevenção a esse tipo de situação, há um ganho efetivo, né? E eu costumo falar que pessoas dependem de pessoas. Então, a partir do momento em que você tem uma linha de produção, um chão de fábrica, ou você vende serviço, você vende produto, você precisa de pessoas operando ali. Então, é importante que haja esse cuidado. E eu trato isso também de uma forma interna, como para com o cliente, como para com fornecedores, para que isso tudo seja mapeado. Porque algumas vezes você tem também aí casos em que isso possa vir de fora, possa ser, né, um processo externo, que não necessariamente aconteceu dentro da empresa, mas impactou um colaborador que trabalha contigo. Então, eu acho que isso é uma sinalização de importância, de cuidado, é um processo de valorização. A gente trabalha hoje
com funcionários, com pessoas que buscam também essa qualidade de vida, esse zelo da empresa com relação a temas como esse. Então, já foi-se o tempo em que havia um pudor maior com relação ao medo de falar, ao medo de denunciar. Então, é um momento em que a diversidade está aí para comprovar isso. Acredito que você deva ter tido já inúmeros casos que é difícil até de exemplificar, mas a gente está aqui, Múltipla Consultoria, para poder apoiar, informar e conceder esse tipo de informação, conceder o acesso a esse tipo de dado. Renata, eu te agradeço muito. Eu que agradeço. Foi uma conversa assim, de muito ganho. Foi muito importante que a gente pudesse delimitar e conseguir diferenciar o que é assédio, o que não é assédio, o que é só falta de educação, né? Exatamente, grosseria. Grosseria. A importância da liderança, a importância da empresa com relação a todo esse tratamento. É um tema muito sensível, que eu também fiquei muito apreensiva de tratar. Eu acho que você foi incrível. Muito obrigada. Eu que agradeço, Rainha, né, Múltipla Consultoria, aqui pela oportunidade e espaço para trazer as minhas considerações. Obrigada e, com certeza, até uma próxima, muito breve. Tchau, gente. Tchau, Obrigada gente. pela participação.